pessoal, Daniel Scocco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, lição número 45, trabalhe duro. Antes de falar do porquê que eu acho importante trabalhar duro, trabalhar muito, vou contar 3 histórias curiosas de pessoas muito bem-sucedidas, né, que ilustram um pouco essa importância. Ou ilustram também que o trabalhar duro, né, foi essencial, foi ferramenta para eles alcançarem tudo aquilo que eles alcançaram. Primeira história do Bill Gates, né, já foi o mais rico do mundo por muito tempo, ficou lá na primeira posição. E o pessoal fala, inclusive isso eu ouvi, né, é um jornalista contando essa história, e ele fala que durante os primeiros 5, 10 anos da Microsoft, que é a empresa, né, como cresceu muito rápido, já vinha se tornando uma empresa importante em tecnologia, mas tinha um truque que alguns jornalistas sabiam para conseguir falar diretamente com o Bill Gates, que era o CEO, né, a principal pessoa ali na empresa. O que eles faziam? Eles ligavam no escritório da Microsoft perto da meia-noite de uma sexta-feira. E aí, por que funcionava? Não tinha quase mais ninguém trabalhando, a secretária já tinha ido embora, mas o Bill Gates estava lá. Então, quase sempre, 11 horas, meia-noite na sexta, se você ligasse, era o Bill Gates que ia atender. E aí você ia conseguir falar com ele. Segunda história do Elon Musk, atualmente é o homem mais rico do mundo, no momento que eu gravo esse vídeo aqui. E, inclusive, acabou de sair a biografia dele. Em vários trechos fica evidente o quão obstinado, o quão determinado ele era e por conta disso, o quanto ele trabalhava, né? E ele enxergava que era importante trabalhar muito para conseguir os resultados. E para ilustrar isso, por exemplo, teve alguns momentos de crise de várias empresas que ele teve, onde ele simplesmente se mudava para o escritório e passava a morar ali, levava um colchão, colocava um colchão embaixo da mesa e ficava trabalhando direto. A hora que ele cansava, ele deitava e dormia, acordava, trabalhava direto de novo, cansava, deitava e dormia, e assim por meses a fio. Então fez isso na Tesla, fez isso na primeira empresa dele, Zip2, se eu não me engano era o nome, e assim por diante. Então não chegou onde chegou por acaso, teve muito trabalho duro. Terceira história interessante também é de um investidor que se chama Michael Moritz. Ele é de um dos maiores fundos de investimento do mundo, do Sequoia, que fica lá na Califórnia. E um truque que ele usava também para avaliar se ele ia investir numa empresa ou não era o seguinte: ele também compartilha dessa visão que o trabalho duro é quase que insubstituível, é parte essencial para você alcançar coisas significativas, para ter sucesso, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, quando ele estava avaliando as empresas para decidir se investir ou não, ele queria saber se o pessoal ali era da pegada, se trabalhava mesmo. O que ele fazia? Ele ia no domingo à tarde no escritório dessas empresas e olhava o estacionamento para ver quantos carros tinha. E nas empresas onde tinha muito carro, portanto, o pessoal estava lá trabalhando de domingo à tarde, ele achava que iam ter um potencial mais alto e ele acabava ficando muito mais favorável a investir nessas empresas. Bom, mas agora eu vou falar propriamente aí da importância dos benefícios. Primeiro, acho que todos vão enxergar isso. Dificilmente você vai conquistar alguma coisa significativa na sua vida sem trabalho duro. São raríssimos os casos onde isso acontece. E note, quando eu falo trabalhar duro aqui, eu estou falando seja profissionalmente, na sua profissão, mas estou falando também, pode ser no mundo dos esportes, em algum objetivo pessoal que você tem, né? Sempre o trabalhar duro vai ser peça essencial, né? Vai ser peça necessária para conquistar esses objetivos. Mas agora eu vou falar de alguns outros benefícios que talvez não sejam tão intuitivos, né, de enxergá-los. O primeiro deles é que, ao trabalhar muito, talvez aqui num contexto mais profissional, mas é quase que natural que com o tempo você vai ir melhorando e crescendo na sua profissão e com isso você vai ir adquirindo mais responsabilidades. E eu vou falar numa lição futura especificamente sobre isso, mas na minha visão, né, apoiado em alguns autores aí, que depois eu vou mencionar, o que justamente uma das principais coisas, se não a principal coisa que a gente deveria buscar na vida, são responsabilidades. Né? Cada vez ter mais responsabilidades, porque isso te torna uma pessoa, né, mais com o pé no chão, mais serena, e você ir trabalhando duro, né, e avançando na sua profissão, na sua carreira, vai permitir que você vá adquirindo essas responsabilidades.
Segundo benefício, meio que natural, é que se você, de novo, talvez falando mais no contexto profissional, mas se você trabalhar duro, muito provavelmente você vai ir tendo um retorno financeiro. Isso é importante porque, como eu já falei numa lição passada, né, a regra dos 10x, é natural do ser humano subestimar aquilo que a gente vai precisar. Então, muito provavelmente você vai subestimar quanto de dinheiro você precisa ou vai precisar, né, para se manter, para ter essa segurança financeira. Então, já que, né, visto que é natural a gente subestimar isso, tanto melhor se precaver e trabalhar duro para chegar, né, nessa segurança, nessa independência financeira com folga. Terceiro benefício, você vai desenvolvendo esse hábito, né, se você começar a trabalhar bastante, você vai ficando mais forte mentalmente, porque você se acostuma com o desconforto, é desconfortável, né, trabalhar por longas horas, dia após dia, semana após semana, às vezes anos a fio. Então é desconfortável, você tem que lidar com dor, você tem que lidar com cansaço, tem que lidar com sacrifícios, que obviamente se você está trabalhando, você está deixando de fazer outra coisa, está deixando de ir para a praia, está deixando de ir para o bar. Então são alguns sacrifícios que são inevitáveis. Tudo isso, porém, vai te deixando mais forte mentalmente. O quarto benefício é que, na minha opinião, justamente quando você entra nessa mentalidade de trabalhar duro, trabalhar bastante, você acaba ficando mais focado em coisas que são mais significativas. E só para abrir uma parêntese aqui, como eu falei no ponto 3, né, muito provavelmente para trabalhar duro, para trabalhar bastante, você vai ter que fazer alguns sacrifícios, abrir mão de algumas coisas, mas eu não acho que é interessante você sacrificar saúde, né, em prol de trabalhar muito. Aqui sim eu acho que a conta não fecha. Então, não pode comprometer sono, alimentação, exercício. Acho que mesmo trabalhando duro, você tem que conseguir dormir bem, dormir pelo menos ali umas 7 horas por dia, minimamente se alimentar bem, não ficar comendo porcaria, né? E conseguir fazer o seu exercício diário. Isso quer dizer que se você não vai sacrificar isso, o que você vai sacrificar? Outras coisas, como por exemplo, ir para o bar, ir para a balada, jogar videogame, entretenimento. Talvez essas coisas sim você vai ter que sacrificar, mas como eu falei, você vai estar focando em coisas que, na minha opinião, são mais significativas. São elas o impacto que você vai ter na sociedade, a construção da sua carreira, né, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, construção do seu patrimônio e de sua segurança financeira e por aí vai. Isso está ligado com o quinto benefício, que é, se você desde cedo tiver essa mentalidade de trabalhar duro, é muito provavelmente também que mais cedo do que a maioria você vai conseguir conquistar uma independência financeira, né, uma segurança financeira, e quando chegar o momento de ter uma família e ter filhos, isso sim, né, que é a coisa mais significativa da vida, você vai estar numa posição de poder desacelerar um pouco e, além de prover, né, dar segurança para a sua família, você vai também poder, como eu falei, desacelerar um pouco e passar tempo com a sua família. Do contrário, né, se você não tem essa mentalidade, não trabalha duro desde cedo, que acontece muito frequentemente, chega na época que está com os filhos, que está com a família, mas tem muita conta para pagar, não está estruturado financeiramente, acaba tendo que sacrificar tempo com os filhos, né, tempo com a família, tempo com a esposa, com o marido, não podendo viajar e etc. E aí sim, eu acho que não vale a pena. Aí sim você vai estar perdendo algo, né, que é muito importante.